Vou ler mais uma vez o texto que o Senhor colocou no nosso coração, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo número 42, que é o início da igreja primitiva, né? Primitiva, que diz assim, vamos ler o 41, que foi a pregação de Pedro, né? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada um o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós vamos orar, né? Obrigado, Damares. Nós vamos orar neste momento. O Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós recorremos a Ti, Senhor, como o único Deus, único Salvador, único soberano Senhor das nossas vidas. Pai, nós Te damos graças porque o Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pai, são muitos os meus pecados, Senhor, e as minhas falhas e as minhas fraquezas. O Senhor contempla e conhece todos. Diante dos teus olhos, Senhor, nós não escondemos nada, porque tu és onisciente, tu és onipresente e onipotente, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que Tu possas vir de encontro com a nossa necessidade, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar a cada lar, Senhor. Eu não tenho nada, Pai. Nessa noite, Senhor, eu não tenho nada, Pai. Mas eu sei que o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Traga, Deus, ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. E fala conosco, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que eu gosto muito, né? Que é o início da igreja primitiva. A igreja estavam, segundo a palavra, estavam todos reunidos, né? Eram 120 pessoas. E de repente diz a palavra que o vento veio e tomou, né, aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E Pedro, então, tomando a palavra, ele começou a falar, ele começou a pregar, e nós sabemos que ele estava pregando sobre o poder do Espírito Santo naquele dia. E assim que ele terminou de pregar, o Senhor salvou naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então iniciou-se ali a igreja primitiva, né? Isso se passaram quase 30 anos, né? Porque às vezes nós seguimos o texto
E nós achamos que foi tudo muito rápido, né? Que Jesus morreu e depois Jesus se ascendeu aos céus e depois já veio a descida do Espírito Santo, mas não foi assim, né? Se passaram 3 décadas, né? Até esse momento. E é interessante nós observarmos, e o Senhor colocou no meu coração, eu pretendo ser rápido hoje, que isso tudo que aconteceu, do versículo 41 até o 47, é tudo fruto de uma vida de experiência com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Então tudo era novidade para eles naquele momento, naqueles dias, era tudo novidade para eles. A palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo 1, 8, diz assim: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então era promessa do Senhor que a vinda do Espírito Santo, o Senhor já tinha se ascendido aos céus, então eles aguardavam essa promessa, e essa promessa nós sabemos que está lá no Velho Testamento, né? Quando o profeta, ele profetizou o profeta Joel profetizou acerca desse derramamento do Espírito Santo, e então eles recebem esse derramamento do Espírito Santo, eles iniciam a igreja, e logo no versículo de número 42, tem alguns pontos aqui que eu anotei, né? Assim que começa a igreja, os novos convertidos vão se chegando, a palavra diz no verso de número 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Eu guardei bem esse versículo, porque é muito interessante nós observarmos da forma que o Espírito começa a trabalhar na vida deles, porque tudo era novidade. Então eles começavam, o que a palavra diz? Que eles se dedicavam, havia dedicação, havia uma dedicação de coração ao ensino, uma curiosidade de querer aprender, de querer conhecer. E nós sabemos que ali eles se dedicavam realmente de coração ao ensino dos apóstolos. Eles ficavam atentos ali a cada ensinamento dos apóstolos. E os apóstolos, dando continuidade no ministério de Jesus, eles fazem isso também muito bem, ensinando, né? E até hoje nós estamos sobre esses ensinamentos. Os ensinos dos apóstolos, os evangelhos, o apóstolo Paulo e outros, nós estamos sobre esses ensinamentos. E o ensinamento, ele é fundamental na igreja primitiva. Hoje, se muitas igrejas hoje se dedicam muito, nós sabemos que existem igrejas que se dedicam muito na questão do ensino, porque o ensino é a base da nossa sustentação. Nós precisamos muito desse alicerce, nós precisamos muito da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que nos mantém vivo, e viva também a esperança de um dia poder viver com o Senhor eternamente. E eles faziam isso com muita dedicação. Eles colocavam toda a sua alma nesse ensino. Eles colocavam todo o seu coração nesse ensino. E a palavra do Senhor, ela é muito clara, porque a palavra, ela nos traz assim algo tremendo para a nossa vida. A igreja que não se preocupa com ensinamento, ela corre sério risco. A igreja que não se preocupa em ensinar a palavra para os seus fiéis, para os seus membros, ela corre sério risco. Nós vivemos sobre esse ensinamento dos apóstolos. Nós somos apostólicos. E aí, então, o Espírito Santo, ele começa a agir no meio daquele povo de uma maneira
tão gloriosa, de uma maneira tão grandiosa, né? Quando nós falamos do Espírito Santo, em Romanos 5, no versículo de número 5, diz: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. É o Espírito Santo que age no meio de nós e por meio de nós. É o Espírito Santo que age em nós quando nós estamos testemunhando desta palavra, do Evangelho do Senhor. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, eu levantava pela manhã e o meu coração ardia de vontade de falar dessa experiência, porque para mim era tudo novo. Eu vivi até os 21 anos de idade de uma maneira completamente diferente da experiência que eu estava vivendo sobre a ação do Espírito Santo na minha vida. E eu lembro que eu não tinha vergonha. Eu falava do amor de Deus para os vizinhos onde eu morava. Eu casei muito novo, então assim que eu casei, eu me converti e eu anunciava, tinha lá os amigos, os colegas, e eu falava do amor de Deus para eles sem vergonha. Eu não tinha vergonha nenhuma para falar do amor de Deus, porque eu estava testemunhando daquilo que eu estava vivendo naquele momento, sobre a ação do Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida. O Espírito Santo faz nós chorarmos como criança, porque é algo tão gostoso, é algo que nós não conseguimos explicar. E eu sei que nesses dias eles estavam vivendo isso, tudo era novidade. Algumas pessoas que se deslocavam de uma cidade para chegar até Jerusalém, para receber, antes deles receber a descida do Espírito Santo, antes deles ser cheios do Espírito Santo, segundo historiadores, eles nem voltaram para suas casas, eles queriam ficar ali, eles queriam ficar juntos, eles queriam ficar junto com aquele povo, porque é algo glorioso, era algo que não se explicava. A presença do Espírito Santo no meio da igreja era algo tremendo, algo maravilhoso, que não tinham como explicar. E os discípulos, os apóstolos, por sua vez, eles estavam vivendo também uma experiência nova, porque outrora, junto com o Senhor, agora o Senhor se ascendeu aos céus, e o Senhor não estava ali presente mais com eles, e eles então estavam dando continuidade, e eles faziam aquilo sem medo de perseguição, eles faziam aquilo com dedicação. Hoje há muita pouca dedicação no meio das igrejas. Hoje são poucas as pessoas que se dedicam no meio da igreja. São poucas. Nós sabemos que geralmente são sempre as mesmas, algumas por vergonha, às vezes por timidez, né? Nós sabemos disso, mas tem muitas pessoas que dedicam, sim. Nós sabemos que muitas pessoas estão se dedicando, pregando, anunciando, mas tem muitas pessoas que não se dedicam muito. E a palavra nos ensina que no início da igreja havia uma dedicação ao ensino dos apóstolos. Eles queriam aprender, eles queriam conhecer mais de Jesus, eles queriam aprender mais acerca do Senhor Jesus. E aonde o Espírito Santo está, aonde o Espírito Santo está atuando, nós sabemos que a igreja cresce, a igreja ela começa a expandir, porque foi o que aconteceu. Eles estavam vivendo de uma forma gloriosa essa experiência. E no mesmo livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que Deus, a fonte de esperança, os encha de alegria e paz, à vista da fé que vocês depositaram nele.
de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que a gente venha transbordar na presença dele. E essa esperança também, essa esperança que nós temos. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Hoje nós dependemos, até hoje nós dependemos, conforme eu disse anteriormente, desses homens que andaram com Jesus, que viram seus milagres, que viram suas obras, que viram tudo aquilo que ele fez, que o Mestre fez, a dedicação de Jesus. Ele não parava um segundo, o tempo que ele tinha era um tempo muito curto para realizar. Ele realizou a obra, ele cumpriu os propósitos que Deus tinha para que ele cumprisse. E eles estavam com ele todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, como homem, ele sentiu cansaço. Ele sentiu cansaço porque ele trabalhava o dia todo. Então eles estavam com eles e eles se dedicavam, o Mestre se dedicou durante todo aquele tempo. E os apóstolos também, eles deram continuidade e eles também dedicaram também no ensino daquilo que eles aprenderam, eles deram continuidade naquilo que o Senhor Jesus iniciou. Em Marcos, no capítulo 16, do verso 15, nós sabemos que eles ensinaram dia a dia. E eles cumpriram aquilo que o Senhor Jesus, que o Senhor determinou para eles. E através desses ensinamentos, a igreja crescia em números e ia se multiplicando. Em Atos 6, no verso 2, diz: por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E pelo fato dessa dedicação, né, começou a haver alguma murmuração no meio, porque eles também tinham que distribuir algumas cestas para as pessoas necessitadas. Mas a responsabilidade deles, o comprometimento deles era tão grande que eles, orientados por Deus, no capítulo 6, no verso 2, eles falavam: nós não podemos parar de ensinar, nós temos um compromisso com a palavra. Nós temos um compromisso com a palavra, igreja do Senhor. Irmãos, irmãs, igreja de Deus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Você tem um compromisso com a palavra de Deus. Não importa se você é obreiro na casa de Deus, não importa se você é um pastor ou se você não é, você tem um compromisso com a palavra de Deus. A expansão do evangelho depende de mim, depende de você. Nós precisamos de anunciar, nós precisamos de pregar o evangelho a toda criatura. É o ide imperativo do Senhor em Marcos 16, 15. É o ide imperativo de Jesus. E eles então começaram a ver murmuração. E aí o que eles fizeram? Falaram: olha, nós não podemos parar para distribuir alimentos. Nós precisamos dedicar ao ensino. Era muita gente querendo aprender. Era muita gente querendo conhecer de Jesus. E aí então o Senhor, orientados por Deus, eles levantam ali diáconos para distribuírem as cestas básicas que as famílias precisavam. E eles começavam a ensinar, começavam a dedicar-se a esse ensino. E a palavra de Deus nos diz que havia comunhão. Havia uma comunhão muito grande entre eles. Hoje nós participamos de ceia. Nós estivemos aqui participando
da Santa Ceia. E o momento de ceia é algo muito interessante. A Bíblia não nos diz quantos dias nós precisamos, nós devemos participar da ceia. A Bíblia não diz se é um mês, a Bíblia não diz se é uma vez por ano. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que todas as vezes que comerdes esse pão ou beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, então nós poderíamos fazer ceia todos os dias. Não haveria problema nenhum. Nós não estaríamos fazendo algo contra a palavra, né? Mas esse momento que nós separamos, né, a maioria das igrejas tem as suas ceias uma vez por mês. Então nós reunimos hoje, e é tão bom rever os irmãos, é tão bom nós participarmos juntos da ceia. Nós montamos grupos de 10 pessoas, e eles vêm, então, participam, né, da ceia. Então, esse ato de comungar, esse ato de comunhão, é de fazer algo em conjunto. Então, a igreja, ela faz tudo em conjunto, né? Ela evangeliza em conjunto, se possível. Ela participa da ceia em conjunto. Nós participamos de cultos em conjunto, porque foi assim que a igreja começou. Nós não somos plenos para nós ficarmos sozinhos na nossa casa, ficarmos cultuando só nós. Não, nós dependemos de pessoas. Nós queremos estar perto de pessoas. Este povo aqui queria estar juntos. Eles queriam estar em comunhão. Eles não queriam estar separados, não. O que eles estavam vivendo é assim: nós queremos estar juntos. Nós queremos estar todos juntos, porque isso é ato de comungar. Isso é ato de estar junto. E é assim que a igreja começou. Foi assim que a igreja começou. Estavam todos reunidos, eram 120 pessoas reunidas. Eles estavam juntos. E depois, o que aconteceu? Houve-se o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam juntos. E quando Pedro, sob o poder do Espírito Santo, começou a pregar, eu acredito que foi chegando gente de tudo quanto é lado, e foram se ajuntando, e de repente eles aceitaram ali a palavra de Pedro. Eles criam naquilo que Pedro estava pregando, e naquele dia acrescentou-se à igreja de Deus 3.000 almas. E se nós fôssemos analisar por essa questão da narrativa aqui de Lucas, tá? Eles poderiam estar anunciando aqui, narrando 3.000 pessoas, e se for pelo costume judaico, eles iriam começar a anunciar 3.000 homens, né? Poderia, porque era a tradição deles, né? Mas nós sabemos que aqui foram depois acrescentados muito mais. Quem sabe nesse dia aqui, não podemos afirmar, mas quem sabe contando com mulheres e crianças, passavam-se de 10.000, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que eles queriam estar juntos. Eles queriam estar juntos, porque foi assim que a igreja iniciou, foi assim que a igreja começou. Eu não sei quanto a você, meu querido, que nos assiste. Eu não sei se você tem o hábito de reunir, né? Hoje nós não temos como reunir, né? Nós não podemos hoje reunir por conta da situação que nós estamos vivendo, que o mundo atravessa. Sabemos que muitos ainda arriscam, né, suas vidas e reúnem, né? Nós sabemos disso, né? Mas quando nos dada essa oportunidade e essa liberdade, é bom reunir. É bom nós estarmos reunidos, né? Porque isso é harmonia, né? Isso aí é harmonia. Nós pensamos da mesma forma, nós agimos da mesma forma. A identificação, nós identificamos uns com os outros, né? Basta nós encontrarmos um crente, né? Pode ser na nossa cidade ou fora da nossa cidade, do nosso estado. Quando nós encontramos um servo de Deus,
um crente na pessoa de Jesus Cristo, aí os mesmos assuntos, os mesmos problemas, né? Podemos assim dizer, porque igreja é igreja, né? Então, quando nós nos reunimos, é o mesmo assunto, falamos sobre as mesmas bênçãos, falamos sobre as mesmas provações, até as provações nós falamos iguais, falamos porque nós nos entendemos, né? Então, isso é comunhão, isso é muito importante. E o que eu queria trazer para os irmãos hoje é isso. O que nós aprendemos hoje aqui nessa palavra, nós aprendemos que havia uma dedicação de coração ao ensino, havia uma comunhão. Havia uma comunhão, valorize essa comunhão. Eu sei que nós vamos sair, teve o nosso irmão Valdir ainda pode dizer isso, nós vamos sair dessa pandemia, dessa crise muito mais fortes. Vamos sim, e nós iremos valorizar muito mais essa comunhão, nós iremos valorizar, estar junto com os irmãos, isso é muito bom, e nós precisamos de valorizar tudo isso. Então, havia uma comunhão, né? Havia o partir do pão, e hoje nós participamos de um só pão que foi partido, né? A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus, que na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele deu graças, ele partiu, e ele disse, tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Nós participamos de um mesmo pão, nós participamos de um só corpo, que é o corpo de um só homem que morreu por mim, morreu por você. Então nós participamos de um só, nós somos um na presença do Senhor. Nós somos um. Triste daquele que é individualista, que só pensa nele só. Não, nós somos um. A Bíblia nos ensina a ser um só. A igreja primitiva nasceu e ela cresceu assim, sendo um. Louvado seja o nome do Senhor. E eles partiam o pão de casa em casa. Eles reuniam e partiam o pão de em casa. Lucas, ele traz esse relato, né? Eles partiam o pão de casa em casa. Eles comiam junto. Isso é maior prova de comunhão. É maior prova de comunhão. Você não recebe na tua casa inimigos. Você não chama os seus inimigos para comer na tua casa. Você chama os seus irmãos. Você chama gente que faz parte da sua, que comunga com você a mesma palavra, né? Não que nós, mesmo que a palavra nos ensina, é que nós temos que amar os nossos inimigos, que é muito difícil. Nós sabemos disso. Né? Mas nós convidamos para nossa casa, são pessoas queridas, são nossos irmãos, e esse povo se reunia. Foi assim que a igreja começou, foi assim que a igreja iniciou. E outra coisa interessante, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, as orações, principalmente nesses dias, ela está sendo alimento para a nossa alma. Nós nos reunimos aqui praticamente todos os dias da semana com grupos diferentes, mas a gente reúne praticamente de segunda a sexta, mesmo com essa pandemia, nós reunimos aqui, os irmãos e as irmãs reúnem à noite, só as irmãs reúnem durante o dia, mas nós estamos aqui orando, isso faz parte, nós precisamos dessa comunhão com o Senhor, nós precisamos de estar em comunhão com o Senhor, nós precisamos de estar expondo as nossas necessidades para Deus. Nós estamos aqui falando em comunhão com o Senhor, nós estamos colocando as nossas dificuldades para Deus, momentos que nós estamos vivendo. Isso é fundamental e foi fundamental na igreja primitiva. Tem muitas pessoas que não oram, não buscam a Deus.
mesmo passando por momentos de dificuldade, o povo não busca ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. É tempo, eu estou falando com aqueles que não buscam. Não estou falando com você que busca. Não estou falando que no seu íntimo você fala com Deus. Não estou falando com você que no silêncio, só você e Deus, você fala com Ele. Não é isso. Eu estou falando com aqueles que não buscam a Deus em oração, que não colocam as suas petições diante de Deus. E esse povo aqui, eles nos ensina que a igreja começou dessa forma. E qual que foi o resultado de tudo isso? Olha só o que aconteceu com a dedicação desse povo, dos ensinos dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e oração. Havia em todos eles um profundo temor. Então houve temor no meio do povo. Houve muito temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Tudo na ação do poder do Espírito Santo. Tudo isso ia acontecendo na vida daquele povo. No verso 44 diz: os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. Para eles, o que mais importava naquele momento era aquele momento que eles estavam vivendo. Era aquele momento, era aquela experiência com o Espírito Santo. E uma vez vivendo essa mesma experiência, para eles nada importava para eles. E naquele tempo, tinha muitas pessoas necessitadas. E generosamente, com o coração cheio da ação do Espírito Santo, eles ajudavam outras pessoas. Ou seja, o coração deles se tornaram generosos e eles ajudavam aquelas pessoas e eles vendiam as suas propriedades para ajudar as pessoas que não tinham, porque eles viviam aquele momento. Para eles aquele momento era importante deles estarem tudo vivendo na ação do poder do Espírito Santo sobre a vida deles. A palavra diz no verso 46, eles adoravam junto no templo diariamente, ou seja, dia a dia, diariamente, eles se reuniam e eles adoravam ao Senhor. Não só no templo, na parte B do verso de número 46, eles reuniam também nos lares para comer e partir o pão. Eles partiam pão com grande alegria. Era grande alegria que eles estavam vivendo. Hoje nós vivemos uma sociedade muito egoísta, uma sociedade que corre atrás daquilo que o coração dele deseja. Sabe, é um egoísmo que tem tomado conta da humanidade tão grande. E nós sabemos que esse povo aqui nos ensina tanto em ajudar pessoas. E ajudar pessoas faz bem. Quando nós ajudamos o nosso próximo, isso faz bem. Quando nós ajudamos aqueles que necessitam, isso faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa alma. E nós precisamos realmente estar ajudando. Essa generosidade, ela tem que estar no meu coração, no seu coração. Isso é viver o cristianismo, isso é ser cristão. Isso é ser cristão. No verso 47... e eles viviam sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Essa igreja, todo mundo queria ser membro dessa igreja, porque essa igreja era diferente. Essa igreja era uma igreja diferente. Havia uma interação maior entre eles. Eles se reuniam nos lares para se alimentarem. Havia grande alegria, havia generosidade. Sempre, continuamente, eles estavam louvando a Deus e aquilo ali começou. O povo começou a ficar espantado de ver aquilo. Não, eu quero participar desta igreja. Quem não quer participar de uma igreja como essa? Que tem esses princípios cristãos, que aprendeu aos pés ali dos apóstolos, que viveram realmente essa coisa maravilhosa chamada
Espírito Santo. E a igreja, ela não pode, essa chama, ela não pode apagar nos nossos dias, ela não pode. Nós temos que manter essa chama acesa. Nós temos que viver todos os dias de uma forma como a igreja primitiva vivia. Nós temos que dedicar ao ensino, nós temos que dedicar ao ensino, nós temos que dedicar à comunhão, nós precisamos de insistir nessa comunhão, no partir do pão, nós precisamos de insistir na oração. Tem pessoas que nessa pandemia, ele está muito fraco. Ele está fraco porque ele não busca, ele está fraco porque ele não ora, ele está fraco porque ele não lê a palavra, ele está fraco porque ele não se alimenta. E nós sabemos que o nosso corpo físico, se ele não se alimentar, se ele não tomar as refeições que nós precisamos diariamente, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai adoecer, ele vai enfraquecer, ele pode vir a morrer. Espiritualmente falando, da mesma forma. Se você não busca a Deus, se você acha tempo para ficar nas redes sociais, se você acha tempo para ficar mais tempo nas redes sociais do que com os seus próprios filhos, de brincar, de dar atenção para os seus próprios filhos, se nós nos dedicando só a isso, a coisas que não agregam nada na nossa vida, que não agrega nada, não traz benefício nenhum, pelo contrário, traz malefícios. Malefícios. A dedicação, a oração, isso faz parte. Como que a lei ensinava os filhos, como que os pais deveriam ensinar, assentados, caminhando, andando, antes de dormir. Era assim que os pais ensinavam os seus filhos. Hoje, de que forma que nós ensinamos os nossos filhos, é uma grande verdade. A gente dá um aparelhinho de celular para ele, está tudo bem. Ele vai nos deixar em paz ali por 1 hora, 2 horas, tá bom. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos a orar. Que geração que nós estamos formando. Eu costumo dizer para a igreja que eu fui gerado na oração. Eu fui gerado na oração. Porque eu ainda, noivo da minha esposa, ela já frequentava as orações. Ela já orava, ela já buscava ao Senhor. Os meus filhos foram gerados na oração. Porque mesmo no ventre dela, minha esposa não faltava de um dia sequer de oração. Deus sabe, e Deus é testemunha. Podia estar chovendo, podia estar o temporal que for. Não faltava. Os meus filhos foram gerados em oração. E hoje, será que os nossos filhos veem a gente nessa dedicação? Lendo a palavra? Será que os nossos filhos, eles veem nós orando? Que geração nós estamos formando? Que geração? Nós temos que cuidar da nossa casa. Esse povo aqui, eles estavam vivendo sobre um poder chamado Espírito Santo. E esse mesmo poder, ele está nos nossos dias. Ele não mudou. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Se nós nos dedicarmos, se nós agirmos conforme a igreja primitiva estava agindo, nós vamos sim, através das nossas vidas, nós vamos ganhar almas. A igreja, ela cresce dessa forma. Se nós nos dedicarmos ao ensino da palavra, se nós ensinarmos a palavra de Deus, ela não vai inchar, ela vai crescer. Eu costumo dizer que movimento não traz envolvimento. Eu aprendi isso com o meu pastor. Quando nós nos dedicamos, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o ser humano, o homem. É a palavra que o Senhor nos traz. Em Romanos capítulo 12, verso 2. É não vivendo, né,
não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Quanto mais nós enchemos a nossa mente de coisas boas da palavra, nós não vamos ficar reclamando pelos cantos, nem reclamando para os irmãos que nós estamos fracos, porque Cristo tem sido suficiente para mim, Cristo tem sido suficiente na minha vida. Eu não sei na sua vida, mas Cristo e a palavra têm sido suficiente para mim. Eu não preciso correr atrás de outras coisas. Não. A palavra, ela tem sido suficientemente para mim. Cristo é suficiente para mim. A palavra é suficiente para mim. E Deus quer que nós voltemos ao Evangelho. Que nós venhamos realmente valorizar a leitura da palavra. Que nós venhamos valorizar a oração. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de orar, de buscar ao Senhor. Todos os dias que eu estiver falando, eu vou bater na mesma tecla. Se acha tempo para tudo. Para estar na igreja, mesmo que seja um grupo pequeno, não posso. Não posso. Mas para outras coisas tem tempo. Essa é a minha visão de igreja. Nós precisamos nos dedicar à oração. Nós precisamos de manter viva essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos de manter viva essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Nós aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus orava o tempo todo. Ele precisava dessa comunhão com Deus. Ele precisava de estar falando constantemente com Deus. E essa igreja aqui, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. Ela se dedicava à comunhão. Ela se dedicava ao partir do pão. E ela se dedicava à oração. Que você possa realmente buscar ao Senhor, que você possa realmente estar convicto de que a sua vida precisa de estar na presença do Senhor. Quanto mais nós estamos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos consagramos a Ele, mais vivo nós estamos. É uma questão de sobrevivência, sim, espiritualmente falando. Quanto mais nós estivermos buscando ao Senhor, o que a palavra nos ensina? A chegar-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor, Ele vai nos fortalecer e nos abençoar. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando ao seu coração. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o teu coração, e o interessante, que eu gosto de dizer sempre, Ele não só conhece o seu coração, Ele conhece a motivação do seu coração, e Ele conhece a intenção do seu coração. Às vezes nós chegamos diante de alguém e eles não conhecem a nossa intenção. Eles não conhecem a nossa motivação, mas Deus conhece o seu coração e Ele conhece a intenção do seu coração. Que nós venhamos buscar ao Senhor constantemente, porque Deus tem muito a fazer com a igreja. Deus tem muito a fazer com o teu povo. Deus tem muito. E nós sabemos sim, conforme o nosso irmão pôde dizer, nós vamos passar dessa crise. E aqueles que têm cumprido isso tudo aqui, eles vão sair mais fortes. Saiba disso. É a lei da semeadura. O que você está plantando hoje, você vai colher. Que isso fica de alerta para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus.